Ótimo dia a todos. Nessa aula nós vamos fazer outras apresentações de situações corriqueiras que surgem em problemas em matemática, envolvendo equações exponenciais. Acompanhe aqui, fazendo favor. Nós temos aqui uma equação exponencial porque o expoente tem variável, tem incógnita. Então, nesse caso, ocorre o seguinte: no primeiro termo, nós temos 3 elevado a uma expressão de segundo grau, x ao quadrado menos 7x mais 12, que é o expoente. Então, esse aqui é o expoente do 3, né? É uma expressão aqui, uma sentença de segundo grau. E aqui no segundo membro, nós temos o valor 1. Então, como a base aqui é 1, é 3, e aqui no segundo membro é 1, nós temos que resolver inicialmente essa situação. Então, nós sabemos muito bem que esse valor 1, ele pode ficar com a mesma base do primeiro membro, fazendo que é 3 elevado a 0. Porque a gente precisa fazer essa representação de 1 na forma potencial, para que a gente gere as bases iguais. As bases ficando iguais, essa expressão, por definição, esse primeiro termo só vai ser igual ao segundo se o expoente x ao quadrado menos 7x mais 12 for igual a 0. Então, veja bem que a gente saiu de uma situação de equação exponencial e a gente já criou estrutura aqui que é conhecida e facilmente trabalhada. Então, a gente escreve que para essa situação o valor do A é 1, o valor do B é 7 negativo, o valor do C é 12. Nós temos aí que delta, que é B ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C, vai ser igual a 7 negativo ao quadrado menos 4, que multiplica o valor do A, que multiplica o valor do C, que é 12. Então, fica que delta é igual a 7 negativo ao quadrado é 49, positivo, subtraído de 4 vezes 12 aqui, que é 48. Então, significa que delta é 1 e a raiz do delta é 1 também. Muito bem. Agora a gente precisa encontrar o valor do x. Então, o x, ele vai ser, utilizando a expressão de Bhaskara, b com sinal trocado, mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2a. Então, nós teremos aqui um x', a primeira raiz, que vai ser o b com sinal trocado, é 7 positivo, mais o valor da raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o valor do a. O a é 1, então 2 vezes 1, 2. Então, 8 dividido por 2, essa raiz é 4. E uma segunda raiz, que é 7, b com sinal trocado, subtraído da raiz quadrada de delta, que é 1, e 2 vezes o valor de a, que é 2 vezes 1, 2. Então, 7 menos 1, 6, dividido por 2, 3. Então, desse problema aí, a gente verificou que as raízes que a gente coloca substituindo o valor desse expoente aqui e que faz ficar igual a 1, é 3 e 4. Então, se você substituir aqui 3 ao quadrado menos 7 vezes 3 mais 12, vai dar 3 a 0. Posso até fazer um teste aqui, só de curiosidade, com essa raiz aqui, ó. 3 elevado a 3 ao quadrado, que é 9, menos 7 que multiplica 3, 21, mais 12, tem que ser 3 ao quadrado. 3 elevado a 0, desculpa aqui. Então, 9 com 12 é 21 positivo, né? Subtraído de 21 é 3 ao quadrado. Então, 3 elevado a 0 é 3 elevado a 0. Então, quando a gente acha
as raízes de uma equação, nós estamos, na verdade, achando o valor que faz com que essa primeira membro seja, de fato, igual ao segundo. E 3 elevado a zero é 1. Se a gente substituir o 4, é a mesma coisa. Substituindo o 4, ele fica 4 ao quadrado, 16. Menos 7 vezes 4, 28. Mais 12. E tem que ser igual a 3 elevado a zero. Então, ou 1, que é a mesma coisa. 16 com 12 dá 28 positivo. Menos 28 negativo é 3 elevado a zero. Então, 3 elevado a zero, 3 elevado a zero. Então, você veja bem que nós simplesmente estamos querendo aqui recordar com você que quando a gente resolve uma equação, seja ela qual for, os valores encontrados para incógnita, para variável, são valores que, substituindo, voltando lá, eles vão dar significado à afirmação inicial. Muito bem. Nesses casos aqui, nós temos que usar aquelas propriedades operatórias, né? Nós temos aqui uma fração e esse valor aqui está elevado a x, o denominador está elevado a x. Eu posso reescrever essa estrutura aqui. Inicialmente, eu vou simplesmente inverter a fração e trocar o sinal de expoente, que é uma propriedade operatória. Para quem esqueceu lá, 1 sobre a é a elevado a 1 negativo. Se eu tivesse aqui 5 sobre 7, eu podia falar que é 5 que multiplica esse 7, eu posso pôr ao lado do 5 multiplicando, mas o 7 vem com o expoente dele trocado de sinal. E se aqui fosse um valor qualquer 3, eu inverteria aqui, o 3 viria para cá com sinal trocado. E se aqui em vez de 1 fosse 8, eu ia escrever 8 que multiplica a elevado a 3 negativo. Sempre assim, a propriedade operatória. Então, vamos continuando aqui. Olha só. Então, nós invertemos a fração e trocamos o sinal do expoente. Aqui, a gente pega esse 8 e a gente sabe que o expoente do 8 aqui é 1 e o índice da raiz aqui é 2. Então, o expoente é numerador e o índice é denominador. Então, as bases não são iguais. Nós temos que fazer ficar igual. Então, o 4, né, é 2 elevado ao quadrado. O 8, quando a gente fatora, nós já fizemos várias vezes, que é 2 elevado a 3. Então, fica 2 elevado a 2 multiplicado por x negativo é igual a 2 elevado a 3, no caso 8, elevado ao expoente aí, 1 sobre 2. Então, eu vou multiplicar o 2 vezes o x negativo e vou multiplicar o 3 pelo 1 sobre 2, ó, multiplicando 3 por uma fração. Multiplico o numerador, 3 vezes 1, e aqui tem 1 no denominador, 1 vezes 2, 2. Então, fica 3 dividido por 2. Então, eu tenho que 2x negativo é 3 sobre 2, porque o primeiro membro só é igual ao segundo se ocorrer que o expoente do primeiro membro seja igual ao expoente do segundo. Então, 2 negativo vezes x é 3 sobre 2. Então, aqui, o x vai ser... Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou falar que é 3 sobre 2 dividido por 2 negativo. Porque aqui o nosso numerador é 2 negativo. Ele passa para cá dividindo. Ele estava multiplicando a nossa incógnita. Então, como que eu faço 3 dividido por 2 dividido por 2 negativo? Vamos revisar isso aí, que é uma prática lá do ensino fundamental, que é importante a gente relembrar, vale a pena. Então, 3 sobre 2, eu posso, no lugar de dividir, eu posso colocar aqui, vou multiplicar por esse valor aqui do denominador invertido. Então, eu vou escrever 1 sobre 2 negativo.
era 2 negativo dividido por 1. Eu vou, então, multiplicar por 1 sobre 2 negativo, que eu pego essa expressão aqui dessa fração e inverto ela lá. Para qualquer número que houvesse aqui, faria isso. Então, 3 vezes 1, 3. 2 positivo vezes 2 negativo, 4 negativo. Agora, positivo dividido por negativo, negativo. 3 dividido por 4, 3 sobre 4. Então, essa é uma maneira, né, da gente chegar no resultado. 3 sobre 4. Então, o nosso conjunto de solução aqui é 3 sobre 4. Mas teria outra forma. Você poderia pegar o 2x negativo e igualar 3 sobre 2, multiplicando aqui por 1 negativo, que isso é muito usual, e multiplica aqui por 1 negativo inicialmente. Então, daqui você tem que 2x positivo é 3 sobre 2 negativo. Esse 2 que está multiplicando aqui, ele passa para lá dividindo. Então, o x aqui fica 3 sobre 2, aí multiplicado aqui por 2. É a mesma coisa, 3 sobre 4. Porque se ele está aqui multiplicando, ele passa para lá dividindo, que foi o que aconteceu. Ele estava aqui nesse primeiro momento, ele passou para lá dividindo, somente que na hora de resolver essa operação, que a gente está sugerindo esse outro caminho, né? É usual também, tem hora que é interessante, de fazer a inversão do denominador. Então, fica menos 3 sobre 2 vezes 2, que é menos 3 sobre 4. De um jeito ou do outro, vai chegar no resultado. Ok? Então, nós vamos seguindo aqui com essa outra ideia. Essa outra proposta aqui, a gente vai fazer a reescrita da expressão. Ao invés de colocar aqui valores que estão assim ligados ao expoente x com base diferente, nós vamos buscar igualar as bases. Então, nós temos aqui o 3 elevado a x e aqui o 9 elevado a x. Então, nós temos que arrumar uma maneira de fazer com que essa expressão ela entre numa estrutura mais adequada para fazer esse cálculo dessa equação exponencial. Uma maneira que a gente tem importante é pegar esse 9 e tentar ver se a gente enxerga algo em comum com esse 3. Então vamos tentar aqui. O 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado, mas ele está elevado a x, ele vai ser elevado a x. Menos 12 que multiplica 3 elevado a x, mais o 27, igual a 0. Então, esse número aqui, ele pode ser escrito da seguinte forma. Ele pode ser escrito como 3 elevado a x vezes 2. É 2x, então eu vou falar vezes 2 aqui, ó. Menos 12, que multiplica 3, que também está elevado a x. Né? Aqui, ó. Só estou copiando e chamando a atenção. Mais 12, mais 27. Desculpa aqui. Então, veja só. O valor aqui, 3 elevado a x, para facilitar esse cálculo, ele pode sair dessa estrutura de segundo grau e ser trabalhado numa estrutura mais simples, com a nossa sentença mais simples, porque nessa expressão nossa, nós temos uma situação que diferencia da primeira, porque nós não temos um valor elevado a um expoente. Nós temos vários termos no primeiro membro elevado a uma incógnita. Então, isso daqui nós temos que ajeitar para resolver essa situação. Então, a sugestão fica sendo que 3 elevado a x vai ser chamado agora 3 elevado a x, nós vamos atribuir agora o valor de y. Tá certo? Então, no lugar desse 3 elevado a x,
nós vamos falar que é o y ao quadrado. Menos 12 que multiplica. No lugar do 3 elevado a x, nós vamos falar que é o y. Mais o 27 é zero. Então aqui, com essa providência, né? Com esse jeitinho, a gente passou a ter uma sentença de segundo grau que está em função de um parâmetro que a gente adotou aqui. Então, dessa forma, nós temos que resolver uma função de segundo grau. Então, aonde a soma tem que ser 12 e o produto tem que ser 27. Dois números somados. Vamos fazer por esse método de soma e produto aqui. Que somados ficam 12 e que multiplicados ficam 27. Eu pensaria no 9 e no 3, porque 9 somado com 3 fica 12. E 9 que multiplica 3 fica 27. Então, eu aposto nos valores de x' 9 e de x2' 3. Então, sendo assim, já que nós atribuímos 3 elevado a x passou a ser y, e o y, aliás, y, né? Nós achamos que foi y. Eu tenho essa mania, você desculpa aqui. Então, o y', porque a nossa expressão agora é em y. Olha só que erro bárbaro. E aqui y2'. Então, nós estamos dizendo que um y vai ser 9 e o outro vai ser 3. Então, eu vou dizer que se y é 3 elevado a x, eu vou dizer que 3 elevado a x é o valor de y, então é 9. Ou 3 elevado a x é o outro valor de y, que é 3, que nós encontramos. Desse aqui, a gente sabe que 3 elevado a x vai ser 3 ao quadrado, e isso só vai ser verdade se e somente se o x for 2. E nesse caso aqui, o 3 elevado a x é igual a 3 se e somente se o x for igual ao expoente aqui, que é 1. Então, dessa forma, nós estamos encontrando para a proposta inicial aqui, para incógnita x, os valores de 2 e 1. Então, conjunto de solução 2 e 1. Então, espero que se você ficar em dúvida com esse sistema aqui, aplica Bhaskara nessa sentença, tá? Nessa sentença aqui, aplica Bhaskara, que você vai ver que se você soma as raízes 9 e 3 e multiplica 9 e 3, 9 vezes 3, você encontra a soma e o produto de essas raízes de y que foi estudada aqui para essa equação que está em parâmetro de x e de y aqui. E dessa forma, você veja bem que a diferença dessa equação exponencial para a primeira, então, é que essa aqui nós temos o expoente, é uma expressão de segundo grau. E aqui nós temos alguns termos com a incógnita aparecendo e numa situação que precisa ser organizada para a gente desenvolver o cálculo. Então, lançamos mão, então, de criar essa semelhança nesses termos para poder atribuir esse termo comum, o valor de y, e então realmente cair numa equação de segundo grau simples, para depois retornar, baseada no que nós atribuímos aqui e adotamos, 3 elevado a x igual a y, a gente retornar ao valor que a gente atribuiu, a fazer a gente encontrar, então, com esse procedimento, o valor de x que a gente realmente precisa encontrar na proposta da equação, que tem que ser resolvida. E nesse caso aqui, ele é semelhante a esse, apenas para reforço. Então, nós temos esse termo 7 elevado a x. Então, esse termo 7 elevado a x, ele pode ser visto aqui dentro, porque 49
é 7 elevado ao quadrado. Então, eu posso falar que é 7 elevado a x vezes 2. Igualzinho nós fizemos aqui. Menos 8 vezes 7 elevado a x. Chamando a atenção aqui só para mostrar que o termo é comum. Mais 7 igual a 0. Então, olha só. Esse 7 elevado a x, que é o nosso termo comum, nós vamos atribuir a ele o valor de y. Ele vai ser agora o valor nosso de y, usando o mesmo recurso aqui, ó. Ok? E aí, quando a gente voltar lá e substituir 7x elevado a x por y, nós vamos ficar com y ao quadrado menos 8 que multiplica o 7 elevado a x, nós atribuímos o y, mais 7 igual a 0. Então, aqui, nós temos aqui uma equação de segundo grau. Agora, nós vamos fazer por Bhaskara novamente. O A aqui vale 1, o B vale 8 negativo e o C 7. Então, o delta é B ao quadrado, então dá 64, menos o 4 vezes o valor do A, vezes o valor do C. 64, então, é subtraído aqui de 28. Então, 64 menos 28 dá 36. Então, a raiz de delta é a raiz quadrada de 36, que é 6. Isso ajuda a adiantar o nosso serviço aqui. Então, o x, ele vai ser um y, né? Nós estamos procurando o y agora, porque nós atribuímos o y, uma raiz vai ser o b com sinal trocado, mais o valor da raiz de delta dividido por 2. Aqui a gente encontra 7. O outro y, ele será o b com sinal trocado, é menos b, é só trocar o sinal, menos o valor da raiz quadrada do delta, que é 6, dividido por 2 vezes o valor do a, é 2. Então, 8 menos 6, 2, dividido por 2, 1. Então, se o nosso 7 elevado a x, vamos caprichar aqui no espaço nosso aqui, está precário. Então, o nosso 7 elevado a x é y, mas y1 é 7, o outro é 1. Então, nós vamos escrever aqui que 7 elevado a x é esse 7. Então, daí, né, a gente sabe que isso só ocorre se o x for 1, porque o expoente do 7 aqui é 1. Então, a primeira raiz está aqui. O primeiro valor de x que nós estamos procurando é esse. E na segunda situação, nós sabemos de novo, né? 7 elevado a x é igual o valor que encontrou aqui, 1. Mas nós sabemos que 1, ele é 7 elevado a 0. 7 elevado a 0. Então, para essa situação, só ocorre se x for 0. Então, o conjunto de solução nesse exemplo nosso, tá? O conjunto de solução aqui ficou sendo os valores de x que a gente acabou de verificar. Um valor de x é 0, o outro valor de x é 1. Então, é isso. Estude esses casos, nós vamos encaminhar para você atividades para você verificar a aprendizagem e avaliar esse estudo nosso. Muito obrigada, bom dia.